Bom dia, professores. Vamos começar a nossa quinta-feira. Então, para a primeira aula, eu queria apresentar o professor Marcos Paulo, que trabalha aqui no Rio de Janeiro, no Cefet, tem enorme experiência no trabalho com professores e criando atividades criativas e interessantes, como essa que ele vai descrever aqui para vocês. Então, tenham um bom dia e bom proveito. Bom dia a todo mundo aí. Hoje a gente vai trabalhar... O assunto que está descrito no site lá do Papman está como cônicas e propriedades com dobraduras. Cônicas é um assunto meio que sumiu assim, do ensino médio, né? Se você for procurar esse assunto nos livros comuns que as pessoas usam aí, você vai ver que dificilmente você vai encontrar propriedades mais avançadas ou tempo suficiente para tratar do assunto com a seriedade que ele merecia no ensino médio regular. Ou por isso, na verdade, eu resolvi trabalhar com vocês uma das cônicas que é inevitável você ter um contato ou ter que apresentar essa cônica para os alunos, tá? Quando você está falando sobre o gráfico da função quadrática. Tá? Então, eu restringi a nossa aula desse encontro, pelo menos, tá? ao estudo das propriedades da parábola. Tá? E aí você pode aproveitar a atividade que a gente vai desenvolver ao longo dessa aula um pouco mais tarde, tá? Para, inclusive, apresentar o gráfico da função quadrática com seus alunos. É uma atividade bacana, eu já executei algumas vezes com meus alunos e tive sempre uma resposta legal. Tá? Bom, as cônicas... o tratamento que a gente dá de cônica normalmente é equação e vamos lá, equação e fala a propriedade, dá uma definição ou coisas do tipo. Isso funciona, você consegue falar das propriedades que você quer, mas é muito melhor quando você tem um conhecimento mais profundo da curva que você está apresentando, tá? Para você poder fazer ligações com situações que você queira modelar ou reconhecer quando você pode ou quando você não pode aplicar aquele conhecimento que você tem na situação que você quer. Tá? Então, a gente vai começar com um estudo sintético da parábola. Tá? E o estudo sintético se resume basicamente no seguinte. Por exemplo, eu vou fazer a apresentação sintética da parábola. Eu vou definir a parábola como a interseção, tá, entre um plano, esse plano que eu desenhei aqui, eu posso dar um nome para ele, plano alfa. Esse aqui vai ser o plano alfa, tá, que é esse que eu desenhei aqui assim. Tá, e um sólido conhecido também como cone. Tá? Então, a interseção entre o cone e o plano vai dar essa curva que eu estou reforçando aqui em azul. Tá? E essa curva eu estou chamando de parábola. Pronto, está apresentada a parábola. Tá? Eu não preciso de falar das propriedades da parábola para apresentar a parábola. Eu descrevi, a partir de figuras conhecidas, a curva que eu quero. Ela é a interseção entre um plano e o cone. Tá? É bem interessante você apresentar assim, porque, primeiro, você mostra que a parábola é uma curva do plano. Tá? Como ela é a interseção entre o cone e o plano, a parábola está toda no plano. Então, eu tenho certeza de que se eu quisesse desenhar a parábola no quadro aqui, eu não precisaria sair do quadro para desenhar. Tá? Embora a apresentação inicial seja por figuras espaciais, né? Eu estou falando de um cone, que é um sólido, tá? A minha curva é uma curva que está toda no plano. E eu garanto isso na própria apresentação, já que ele é a interseção
do plano com o cone, ela está toda no plano, ela tem que estar toda no plano. Tá? Outras coisas que eu vou ganhar fazendo essa minha apresentação é que eu vou usar a continuidade do plano para garantir que a minha curva é contínua. Tá certo? Então, como o cone não tem buraco, o plano não tem buraco, a curva que eu estou apresentando também não tem buraco. Tá certo? E mais uma característica que vai ser importante para a gente é que a parábola é uma curva suave, ou seja, é uma curva que não tem bico. Tá? E por que é tão importante você ter uma curva sem bicos ou uma curva suave? É importante porque curvas suaves podem ser aproximadas por tangentes. Desculpa, o que eu quero dizer por suave é o seguinte: se essa curva aqui é suave, quando eu olho para um pedacinho assim, ó, para esse pedacinho, e amplio, tá? Ela começa a ficar parecida com uma reta. E aí, se eu pego um pedacinho desse pedacinho e amplio de novo, vai ter um momento que eu não consigo fazer distinção entre a curva e a reta que eu usei para aproximar. Tá? Esse conceito é um conceito bem simples, que a gente pode apresentar para os alunos sem maiores problemas, e é tudo aquilo que o professor de cálculo, lá quando você chega na graduação, queria que você soubesse para entender o conceito de derivada. Tá certo? Bom, eu não posso ficar falando muito, senão eu vou acabar perdendo o tempo que eu preciso para fazer a atividade. Tá? Então, essa apresentação é uma apresentação importante, você saber que a parábola ela vem da interseção entre o plano e o cone. Essa interseção não é uma interseção qualquer, tá? Eu preciso garantir que o ângulo que esse plano faz com o plano aqui da base do cone, tá? Tem que ser igual a isso daqui. Em outras palavras, o que eu estou dizendo é que esse plano é paralelo a essa reta. Tá certo? Essa apresentação ela é mais moderna, mais moderna sim, mas ela tem mais de 3.000 anos. Tá? Porque quando os primeiros geômetras começaram a estudar as cônicas, não era bem assim que se definia. Você, na verdade, você pegava tipos de cone, só existia uma interseção, tá? A interseção do cone com o plano era feita a partir de um plano perpendicular, assim. Tá? Eu não vou fazer o desenho, porque eu também não quero que vocês percam tempo fazendo desenho, tá? Mas o plano era sempre perpendicular à geratriz, certo? Então, se você pega um cone em que esse ângulo aqui, é menor do que 90 graus, é menor do que o ângulo reto, e você faz a interseção com um plano perpendicular à geratriz, você gerava uma elipse. Tá? Quando você pegava esse ângulo maior do que 90 graus e fazia a interseção, você tinha uma curva que era chamada de hipérbole. Tá? Era uma curva com um ramo só, tá? Não era a hipérbole que a gente já vê hoje. Era só o pedacinho mesmo de baixo aqui que a gente tem. Tá? E caso você tivesse esse ângulo igual ao ângulo reto, tá? Aí você ia ter a parábola. E aí, o Menaechmo foi o primeiro a fazer esse estudo sintético das cônicas, e em seguida outros matemáticos continuaram a fazer o estudo. O Euclides chegou a fazer um estudo bem completo, mas quem de verdade chegou ao extremo disso, introduzindo, por exemplo,
um conceito novo, que é o cone completo, aqui, com 2 folhas, né? Foi o Apolônio. Tá? O Apolônio introduziu esse segundo cone, e aí ele foi o primeiro a observar que a hipérbole tinha, na verdade, 2... Eu não preciso que vocês façam esses desenhos, tá, gente? Esse desenho é só para ilustrar. Tá bom? É porque vocês vão perder tempo copiando e não tem necessidade. Tá? Então, a cônica que você tinha aqui anteriormente, só um pedacinho, você passou a ter os 2 pedaços com essa introdução da segunda parte do cone. Além disso, o Apolônio ele foi responsável por você não precisar variar o tipo de cone, como eu estava falando aqui, de depender desse ângulo. Tá? Ao invés de estudar só as interseções com planos perpendiculares da geratriz, tá? Ele viu que ele podia variar a inclinação desse plano, e aí, conforme ele variava, ele tinha aqui a elipse, no caso de fazer um ângulo aqui desse jeito, tá? A hipérbole nesse segundo caso. E o caso da parábola, vocês viram que eu disse que eu precisava de ter um ângulo reto aqui, porque esse ângulo é reto. Então, como é que eu traduziria isso aqui? O plano que eu tenho que traçar para conseguir uma parábola tem que ser um plano paralelo à geratriz. Tá certo? Bom, isso é muito importante, mas não é o tipo de estudo que normalmente a gente faz. Tá? Normalmente a gente faz uma apresentação analítica da curva. E uma observação que eu queria fazer, inclusive, que eu acompanhei as aulas dos colegas e vi as sessões de resolução de exercício, apareceu uma fala que me chamou um pouco a atenção, embora eu não tenha, na hora, eu não tenha falado. Tá? Mas eu vi, o Wagner está fazendo um curso de geometria com coordenadas, e na sessão de resolução de exercícios, algum grupo, não lembro mais qual grupo, mas veio resolver um exercício que envolvia coordenadas e do nada pediu licença para usar geometria euclidiana. Isso não é um pedido que você precise fazer, porque quando você está estudando geometria com coordenadas, em momento nenhum você deixa de estudar geometria plana. Desculpa, a geometria euclidiana. A geometria com coordenadas é geometria euclidiana, tá? E isso é importante a gente deixar registrado. Tá? Então, o que existe, quando o Descartes faz lá, apresenta no apêndice do livro dele, o uso dos eixos para resolver um problema, do Apolônio, inclusive, o que ele faz é mudar o método. Tá? Eu até agora falei da síntese como método para desenvolver teoremas. A síntese consiste nisso. Você conhece as propriedades da figura, você tem axiomas e teoremas já demonstrados, e você vai fazendo inferência. Lembra da aula do Branco também, de fazer inferência? Apareceu aí ele falando também numa sessão de exercício do modus ponens, lembra? Que é o modus ponendo ponens, que é o modo de afirmar afirmando. Certo? Se afirmo P implica Q, eu sei que P é verdadeiro, então Q é verdadeiro. Afirmando que P é verdadeiro, afirmo que Q é verdadeiro. Isso é o método, esse método dos predicados lógicos aí que o Branco apresentou, ele é o método que a síntese usa. Então, você conhece características da figura e vai fazendo inferência a partir das características que você tem. Esse é o método que a síntese usa. Tá? O método analítico que o Descartes introduziu, junto com o Fermat também, que era uma coisa que surgia meio em paralelo com os dois,
ele é um pouco diferente. Porque no método da síntese, você só pode operar, ou você só pode descrever coisas que você conhece. Então, você não faz operações com aquilo que você não conhece. Tá? O método analítico, ele consiste exatamente em você fingir que conhece uma coisa que você não conhece e operar com essa coisa usando as regras que você já tinha para as coisas conhecidas. Isso é meio louco, tá? É meio diferente e o objetivo era dar à álgebra o mesmo status de validação que a geometria tinha. A geometria, até bem o século XVIII, ela era o padrão de confirmação da verdade. Né? Uma coisa é verdade se você consegue mostrar geometricamente que ela é verdade, se você não consegue dar uma interpretação geométrica, sequer você fala sobre esse assunto, ou você esconde que você está falando sobre esse assunto, como aconteceu aí, se vocês pararem para estudar na história dos números negativos, na história dos números complexos, que só foram... Na verdade, se você olhar bem, os números complexos foram aceitos como números, primeiro, antes do que os números negativos. Isso é uma coisa meio esquisita, mas... Bom, eu não posso falar muito de história, senão eu vou ficar falando a aula inteira e é complicado. Mas, assim, o que o Descartes queria era emprestar para a álgebra, tá, o mesmo status de validação das afirmações que a geometria tinha, certo? A álgebra, na época do Descartes, você já tinha aí um avanço bom da álgebra em comparação à álgebra do século X, lá dos árabes, né, que o Al-Khwarizmi desenvolveu, que era meio por receitas e tal. No século XVII, o François Viète já tinha utilizado letras para representar os coeficientes. Então, a álgebra que o Descartes e o Fermat tinham já era uma álgebra mais parecida, entre aspas, com o que a gente tem. Tá? Bom, vamos então fazer a apresentação, como seria a apresentação analítica da cônica, da nossa parábola. A apresentação analítica vai ser mais ou menos a seguinte. Eu vou dizer que... Bom, a definição está no material de vocês, eu não preciso escrever ela inteira, tá? Mas a ideia é, se eu tenho um ponto no plano, tá, e uma reta que não passa por esse ponto, tá, eu vou definir como parábola, e aí é uma definição analítica, tá, porque eu estou dizendo, sabe esse ponto que eu não conheço? Esse ponto tem essa propriedade. E isso é que é o analítico dessa minha definição. Eu vou definir como parábola o conjunto de todos os pontos, tá, tais que a distância até o ponto F dado. Então, uma parábola de foco F e diretriz D, dados um foco e uma diretriz. Tá? Eu vou definir a parábola como o conjunto de todos os pontos P, tais que PF, a distância de P até F, seja igual à distância entre P e D. Certo? Eu estou usando essa notação para a distância entre ponto e reta, acho que é uma notação bem conhecida. E a distância entre pontos eu coloco o segmento mesmo, acho que é bem também razoável. Tá? Então, essa é a definição analítica da parábola. O que eu preciso agora na verdade, mostrar que essa definição analítica ela é contemplada, né, para essa figura. Porque se essa figura tiver essa propriedade, eu tenho uma equivalência entre as minhas apresentações. Tá? E foi por isso que, antes de eu começar, eu fiz ali uns desenhos. Esse primeiro desenho aqui, porque como é uma coisa difícil de visualizar, eu prefiro que vocês primeiro visualizem no plano,
Tá? Isso aqui, todos esses elementos estão no mesmo plano, isso é um triângulo. Tá? Eu coloquei uma circunferência aqui, tocando esses dois lados do triângulo. Esse triângulo é isósceles. Tá? E nos pontos de tangência eu tracei essa linha, a linha AB, e tracei uma tangente à circunferência que eu descrevi, tá? Paralela a esse lado OD do meu triângulo. Tá? O que eu quero daqui? Bom, como F é um ponto de tangência e B é um ponto de tangência, para começar, eu tenho que esse pedacinho que eu vou ressaltar aqui, ó, é igual a esse. Tá? Ó, esse pedacinho é igual a esse. Tá? O meu triângulo todo aqui, ó, é isósceles. Todo mundo concorda que esse triângulo aqui, como eu tracei uma paralela, é semelhante ao original e, portanto, esse triângulo aqui também é isósceles? Acho que é bem fácil de concordar. E aí também deve ser fácil de concordar que esse triângulozinho aqui de cima, pelo mesmo motivo, é também um triângulo isósceles. Ora, se ele é isósceles, isso também é rosa. Vou colocar aqui, ó. Esses todos são iguais. Tá? Então, para mim vai ser importante que FV é igual a VC. Isso vai ser importante para mim. Outra coisa que eu ganho, e aí usando os mesmos argumentos, é que esse segmento todo eu posso deixar aqui indicado, né? Primeiro eu ganhei que FV é igual a VC. Tá? Eu já tinha ganho esse, né? FV igual a VC. Agora, esse segmento vermelho, tá? Pelos mesmos argumentos, vai ser igual a esse segmento vermelho. Então, MC vai ser igual a BE. Algum problema com isso? Alguém não entendeu como chegaria a esse... Tá? Isso é importante. Tá? Se houver dúvida nos outros estados, você pede para eu voltar nesse ponto aqui, porque isso eu vou usar mais a seguinte. Se você não entendeu agora, mais tarde vai ficar mais complicado. Então avisa aí, manda um recado aí para o John aí, ele me fala e eu volto nesse ponto, tá? Então, acho que é bem razoável, não é tão complicado assim de enxergar isso, não. Tudo bem? No plano, tá tudo bem? Tá. Então, eu vou agora pegar essa mesma figura e desenhar uma figura espacial usando essa mesma figura. O que eu vou fazer, basicamente, é isso aqui. Ó, vai virar uma esfera no lugar do... Se você precisar reproduzir esse desenho em algum momento, né, o desenho no espaço. Isso daqui vai virar um cone. Certo? Aí eu vou fazer a minha figura ali. Ó. Isso daqui é uma reta assim. Tá? Então, eu vou pegar um plano. Bom, eu vou usar a minha figura que eu já fiz aqui, tá? Só para, se você precisar reproduzir, você já sabe mais ou menos o que fazer. Sai daquela figura plana e você consegue a figura espacial do jeito que eu representei aqui. Tá? Bom, para eu concluir que a minha parábola, e a parábola está aqui, ó, eu vou reforçar a minha parábola. Deixa eu pegar deixar o Anderson maluco ali, correndo para um lado para o outro. A minha parábola é essa daqui, ó. E eu vou chegar à conclusão de que essa parábola, que eu defini sinteticamente como a interseção entre um plano paralelo à geratriz e o cone, tá? Eu vou mostrar que ela tem aquela propriedade, ou seja, vou mostrar um teorema de forma sintética, né? Usando teoremas que eu já sabia antes, por exemplo, esse teorema que eu mostrei ali. Tá.
Uma coisa que é importante a gente saber é que se eu, por um ponto fora de uma esfera, tá? Não estou falando de círculo, não, fora de uma esfera, traçar uma tangente, a partir desse ponto, traçar uma tangente à esfera, tá? E depois, a partir do mesmo ponto, traçar outra tangente à esfera, os segmentos que compreendem o ponto de tangência até o ponto que eu comecei, tá? Tem sempre o mesmo tamanho. Que é basicamente dizer que as geratrizes do cone são todas do mesmo tamanho. Certo? Então, se você olhar para esse conezinho aqui, ó, como a esfera é tangente ao cone, todas essas geratrizes pequenininhas têm o mesmo tamanho. Tá? Isso é importante. Bom, então eu vou considerar aqui que eu cortei o cone em um pedacinho. O cone é ilimitado, tá? Ele continua. Eu cortei aqui para um plano perpendicular a essa altura do cone. Tá? E aí eu parei a minha parábola num lugar aqui. A parábola continua, a parábola é infinita. Tá? Então eu parei ela num lugar. Eu vou mostrar aqui esse ponto P aqui, que é um ponto da parábola, tá? Ele está nesse plano. Então, vindo por esse plano, traçando esse segmento, vou chamar esse ponto aqui de... PF, tá? Ele vai ser igual a esse segmento aqui. Tá? Por quê? Porque PF não vou dar um nome para esse ponto aqui. PF vai ser igual a PQ. Por quê? Porque PF é uma tangente à esfera. E PQ também é uma tangente à esfera partindo do mesmo ponto. Tá? Então, se você tem uma esfera e um ponto fora dela, traçou duas tangentes, os comprimentos que compreendem do ponto onde você saiu até o ponto de tangência tem sempre o mesmo tamanho. Tudo bem até aí? Então, continuando. PQ está contido numa geratriz. Se você continuar aqui, ó, se você prolongar, sim. Tá? Tudo bem? Legal. Bom, agora eu preciso mostrar que essa distância PF é igual à distância até a reta, que é a interseção entre o plano que eu tenho aqui, esse plano que eu desenhei aqui, vou reforçar ele também. Tá? Entre esse plano e esse outro plano que eu peguei aqui. Para fazer Não, eu não sei se é claro para todo mundo, mas essa linha aqui é perpendicular aqui, ó. E essa também é perpendicular. Tá? E se isso for um problema para você, você precisa me dizer de alguma forma, quer você esteja em qualquer lugar do Brasil ou para eu poder te explicar isso aqui. É perpendicular porque se você pegar o plano que contém esses três pontos aqui, ó, esse plano, não vou desenhar o plano, tá? Você pega esse plano, o plano que contém esses três pontos, esse plano é perpendicular ao plano que contém esses três pontos. Tá certo? E esse daqui também. Então, a interseção aqui vai formar aqui ângulo reto. Tá? E ele vai ser do jeito que eu quero. Tá? Então, eu preciso mostrar que de P até H é igual a de P até F. É isso que eu preciso mostrar. Tá certo? A distância do ponto até o foco
é igual à distância do ponto até a diretriz. Essa é a minha reta diretriz, tá? Essa é a minha reta diretriz. Tá certo? Mas pH eu posso também trocar por esse outro ponto, por esse outro segmento aqui, ó. Vê se eu posso. Usando a mesma cor aqui. Né? pH eu troco por esse segmento MD, por exemplo. Tá? Porque aqui era reto, isso é um retângulo, você leva para lá. Tá bom? Pode. Não coloca aquele segundo ponto de D, porque já tem um D aqui do outro lado. Desse daqui? Aqui. Vou chamar ele de C, né? É de C. Tá? Chamei de C. É porque eu não tinha colocado letra nenhuma, eu ia começar a colocar letra de novo. Tá bom. Tá? Então, MC, se eu mostrar que MC é igual a pH, basta agora eu mostrar que MC é igual a PF. Tá certo? E agora eu vou usar o que a gente acabou de ver aqui. Esse teorema. As linhas vermelhas aqui são iguais, não são? Como é que eu identifico as minhas linhas vermelhas na figura ali? Ó? Essa linha vermelha é igual a essa linha vermelha. Tá? O tracejado dá para enxergar mais ou menos? Essa linha vermelha aqui, ó, vai ser igual a essa linha vermelha. Oi? CM não está aparecendo o vermelho, é isso que você está dizendo? Melhor deixar assim. Tudo bem. Está vendo vermelho agora? Tá? E aqui também vermelho. Até aí sem problema. Porque isso foi exatamente o que eu tinha feito na parte plana aqui. Tá? Agora, olha o que vai acontecer, gente. Isso daqui, ó, é a geratriz de um tronco de cone. O cone menos o bico ali de cima. Tá? Pega essa geratriz do tronco de cone e acompanha as circunferências. Tá? O vermelho ficou igual ao violeta aqui. Mas o violeta era PF. Tá certo? Então, o que eu acabei de mostrar foi que a distância de P até F é igual à distância de P até Q, que é igual à distância de B até E. E a distância de B até E, por causa do que eu tinha mostrado antes, era igual à distância de C até M. E a distância de C até M é igual à distância de P até a diretriz. Ou seja, no fim das contas, depois desse monte de transitividade que a gente fez, eu mostrei que a distância do ponto até o foco é igual à distância do ponto até a diretriz. Em outras palavras, a parábola definida sinteticamente como interseção entre o plano e o cone, sendo que esse plano é paralelo à geratriz, tem essa propriedade que a gente queria. Tá? Isso é bom porque agora tudo que eu fizer aqui vale para aquela curva lá. E tudo que eu já tinha daquela curva, e o que era importante daquela curva na verdade? Ela é contínua e é suave. Basicamente é isso que eu preciso. Está toda dentro do plano, é contínua e é suave. Tá? Então, todas essas propriedades eu posso usar para a minha curva que eu vou estudar agora. Tudo bem? Bom, muito bom. Quando eu tenho essa definição aqui, na verdade, eu divido o meu plano em 3 regiões. Tá? Uma região é a região que obedece essa regra, ou seja, a distância do ponto até o foco é igual à distância do ponto até a diretriz. Tem uma região do plano que obedece isso, o nome dessa região é parábola. Tá? Eu vou definir agora 2 outras regiões. Uma região que é o interior da parábola e uma região que é o exterior da parábola. Ora, a alternativa a ser igual é ser diferente. Mas ser diferente pode ser escrito de duas maneiras. Eu vou definir
a região interior à parábola, PF menor do que a distância de P até D. Vai ser o interior da parábola. Tudo bem? E vou definir como exterior da parábola óbvio que o ponto F está nessa região, na região interior, porque a distância de F até F é zero. E zero é menor do que qualquer distância que eu possa ter até a reta. Então, o ponto F está sempre no interior da parábola e a diretriz está sempre no exterior da parábola. Qualquer ponto que eu tome da diretriz, a distância do ponto que pertence à reta até a reta é zero. Tá? Então, essa distância vai ser sempre menor do que a distância que eu vou traçar do ponto até o foco. Portanto, todos os pontos da diretriz estão fora, ou melhor, são na região exterior à parábola. Tudo bem até aí, gente? Legal. Sobre essa figura, eu ainda vou ressaltar alguns elementos que são importantes. O primeiro de todos é essa reta perpendicular à diretriz que eu desenhei toda torta aqui, porque eu estou de lado, né? É a vantagem do Wagner ter ido embora, que ele não morre do coração quando ele faz essas coisas. Então, essa reta perpendicular aqui, ó, ela vai ter algumas coisas que eu vou usar, então eu quero dar um nome para ela para poder me referir toda hora. Eu vou chamar, por enquanto, de eixo. Tá? Vai ser o eixo da parábola. Mais tarde a gente vai ver que é o eixo de simetria da parábola, mas é o eixo, por enquanto. Tá? O ponto médio que liga aqui o F até o pé da perpendicular até D é um ponto também importante. Eu vou chamar esse ponto de V. V é um ponto da parábola, tá? Porque, como eu tomei ponto médio, a distância de V até F é igual à distância de V até D. Então, V é um ponto da parábola. Esse ponto, na verdade, é o ponto mais perto da diretriz que eu consigo da parábola. Isso é fácil de mostrar, né? Se eu tivesse outro aqui, a distância daqui até aqui seria maior do que a distância daqui até aqui. Se você ligar, você vai ver que a desigualdade de triângulo não deixa aquela distância ser menor. Não vamos fazer essa demonstração. Tá? Mas eu quero definir uma outra coisa. E isso vai ser importante, eu vou ter que escrever, porque eu vou dar uma definição diferente da definição que está no material de vocês. No material eu escrevi assim, ó, uma reta que passa por um ponto P da parábola e deixa todos os demais pontos da parábola no mesmo semiplano que F. Página 2. Eu não consigo andar, né, meu Deus do céu. Vou me bater. É chamada reta tangente à parábola no ponto P. Tá? Eu vou definir a tangente de outro jeito. Eu vou definir a tangente do seguinte modo. Vai ser uma reta. Vamos ver se é equivalente. É equivalente, tá? Vai ser uma reta que tem uma interseção com a parábola, tá? E todos os outros pontos dessa reta estão no exterior da parábola. E é por isso que eu defini essa região aqui. Tá? Ver se todo mundo consegue enxergar a equivalência entre isso e o que está descrito aqui. O que está descrito? O que eu descrevi foi o seguinte. Se eu tenho lá a minha parábola, esquece como ela é, não quero fazer o desenho ainda, a tangente, ela é tal que a curva fica toda do mesmo lado, do mesmo semiplano. Toda reta determina dois semiplanos. Tá? Então, a minha parábola tem que ficar toda no mesmo semiplano. Tá? Eu estou dizendo uma definição um pouco diferente. Eu estou dizendo que esse ponto
um ponto da reta é um ponto da parábola e que todos os outros pontos da reta são pontos da região exterior à parábola. É o mesmo que dizer que a parábola fica toda do mesmo lado. Tá? Por quê? Se acontecesse isso, ó, tá? Eu ia ter uma parte da parábola do outro lado. Certo? Mas se acontecesse isso, eu teria que ter um outro ponto, ou pontos no interior da parábola. Não dá. Certo? A própria continuidade não permite isso. Tá? Eu vou ter que avançar agora, porque senão eu acabo falando muito e não avanço até a atividade, que é o importante. Eu descrevi 2 teoremas. Uma coisa que eu fiz foi o seguinte. Como o que me interessa é essa atividade que eu quero fazer com vocês, eu fiz todas as contas bem detalhadas no material. Se você der uma lida e quiser acompanhar as contas, você não vai ter dificuldade em encontrar tudo o que você precisa para resolver os exercícios e para fazer a sua avaliação amanhã, nas contas feitinhas no material. E a gente vai reservar o tempo maior mesmo para a atividade que eu quero fazer com vocês, tá? Bom, eu propus aí 2 teoremas que eu ia usar. Um para eu poder chamar esse eixo de simetria, que é mostrar que se um ponto P pertence à parábola, o simétrico de P em relação a esse eixo também pertence à parábola. Isso é bem fácil, está uma figura aí bem indicativa do que eu quero, que seria, basicamente, você saber o que significa simétrico. Tá? O simétrico de um ponto em relação a uma reta, P', tá? É aquele em que P', tá? Tem como mediatriz o eixo de simetria. Basicamente é isso. Tá? E aí é óbvio, né? Como é eixo de simetria, esse tamanho é igual a esse. E aqui, como é perpendicular, vai ser paralelo à diretriz. Se é paralelo à diretriz, esse tamanho vai ser igual a esse. Como esse daqui já era igual a esse também fica. Fácil de demonstrar. Tá? Uma outra coisa que eu demonstrei aí, é um pouco mais difícil de enxergar, é que se eu tenho a diretriz, pego um ponto P da parábola. Aqui é o ponto H, que é o pé da perpendicular baixada por P até a diretriz D. A minha ideia é mostrar que a mediatriz de FH, tá? A mediatriz de FH, é óbvio que ela passa por P, é tangente à parábola. Tá? Como eu faço para mostrar isso? Suponha que exista um outro ponto da parábola na reta mediatriz. Primeiro eu vou mostrar que ela só tem um ponto, tá? Ela tem um ponto da parábola. Suponha que tenha outro ponto. Bom, então aqui eu tenho que P pertence à parábola, tá? P pertence à parábola, portanto, PF é igual a PH. Tá certo? Se eu pegar outro ponto X aqui qualquer, o que eu sei é que XF é igual a XH. Tá certo? Porque pertence à mediatriz. X pertence à mediatriz. Agora, qual vai ser a distância do ponto X até a diretriz? Não é a perpendicular?
E aí, todo mundo enxerga que esse triângulo é um triângulo retângulo? Se ele é um triângulo retângulo, o maior lado dele é a hipotenusa, que é o oposto ao ângulo reto. Então, ó, a distância de x até d, é menor do que a distância de x até h, que é igual à distância de x até f. Então, em resumo, eu acabei de mostrar aqui que PF é maior do que a distância de x até d, qualquer que seja o x da mediatriz do segmento que liga F ao H, que é o pé da perpendicular traçada por P. Tá certo? Então, essa reta, tá? Tirando pelo ponto P, que é um ponto da parábola, ela está toda na região exterior da parábola. Ela está toda na região exterior da parábola. Que foi o que eu falei que era equivalente a dizer que a parábola ficava toda do mesmo lado. Então, essa linha que eu acabei de desenhar aqui é uma tangente à parábola. Tá? Então, é uma tangente à parábola. Isso é que vai permitir eu fazer a minha atividade. Agora a gente já vai começar a falar dela rapidinho. Eu acho que vai dar tempo de pelo menos fazer uma dobradura. Isso que permite, porque eu aprendi a construir tangentes à parábola a partir de pontos da diretriz, sabendo quem é o foco, claro. Tá? E agora eu vou pedir para a gente começar a nossa atividade, porque lembra como eu consegui isso daqui? Não foi a partir de uma mediatriz? E o que é bacana de dobradura? O que é bacana de dobradura é que quando você dobra uma folha de papel e faz um ponto coincidir com o outro, o vinco que a dobradura produz no papel é a mediatriz entre esses dois pontos. Tá? Então, o que a gente vai tentar fazer agora é criar um monte de tangentes à parábola e aproximar a curva inteira por tangentes. E isso só é possível porque, como eu falei no começo, parábola é uma curva suave. Tá? Então vamos começar, vamos pegar, pode falar. XF. Aqui. Ótimo. Aqui é XF. Tá? É isso sim. Tá? A distância de x até f, é claro, que é maior. A distância de p até f, até também, mas não é o que a gente precisa. É o contrário. Tá? Valeu. Vamos começar então, gente? Vamos tentar fazer? Bom, a ideia é a seguinte, vocês devem ter recebido aí uma folha do tamanho A5. A ideia é fazer com a folha do tamanho A5. Isso, Eu vou mostrar aqui uma folha de tamanho A4, tá? Mas todo mundo conhece a geometria desses A0, A1, A2, não é isso? Que é, na verdade, quando você pega uma folha A4 e dobra no meio, tá? E corta, você tem um retângulo semelhante ao retângulo original, tá certo? A razão de semelhança é a raiz de 2, uma coisa do tipo, assim, a razão entre os lados, uma coisa do tipo. Tá? A gente não precisa disso. Só o que eu preciso é o seguinte, é que o que vocês têm aí é uma semelhante à que eu tenho, tá certo? Semelhante à que eu tenho. E aí eu vou pedir, por isso que eu pedi para todo mundo trazer régua. Todo mundo trouxe régua aqui, pelo menos aqui no... Pois é importante ter uma régua. Aí, porque se alguém não trouxe régua, alguém precisa de uma régua? Todo mundo trouxe, então eu estou tranquilo. Tá, eu também trouxe uma régua para mim. A régua da minha filha, está aqui. Importante. Agradecer os créditos aí à minha filha. Bem visível, né, para todo mundo. Tá? Aí a ideia é a seguinte. Bom, primeiro, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou fazer uma... Olha, o que eu estou fazendo assim... vocês também ficam assim, tá certo? Deitado. Eu vou fazer uma dobra aqui, ó, mas não sem vinco, só um pedacinho aqui para eu descobrir o ponto médio. Tá certo?
E aí, no ponto médio, o que eu vou pedir para vocês fazerem é medir 5 centímetros acima da linha, só de um lado, não precisa dos dois lados, não. 5 centímetros acima, marcar um ponto. Eu vou tentar fazer bem grande aqui para poder mostrar o que eu estou fazendo. Tá, ó. Então, ó, o meu ponto aqui, ó, o meu ponto aqui, F, tá? Tá 5 centímetros acima. Tá certo? Então todo mundo consegue, todo mundo está fazendo aí marcando o ponto F? Tá? 5 centímetros acima, nada de mais. Depois a ideia é a seguinte, eu vou pegar agora um monte mesmo, muitos, quantos eu puder, e aí eu recomendo, quando eu faço atividade em sala de aula, eu faço o seguinte, eu pego o próprio ponto médio aqui, ó, esse ponto médio, tá? Assim acho que fica melhor para achar. Eu pego esse ponto médio e a partir do ponto médio eu vou pegando pontos médios, mais pontos médios. Quanto mais eu tiver de tempo, mais pontos eu vou pegar na minha diretriz. Eu estou com pouco tempo, então o que eu vou fazer é pegar, talvez, sei lá, dividir em... pegar o ponto... Oi? Eu peguei o ponto médio aqui dessa que pertence, que é a diretriz, tá? Isso, aí eu vou fazendo um quarto, um oitavo, marcar quantos eu tiver paciência para dobrar. Nas duas direções, tá? Então, ó, eu vou fazer a mesma coisa aqui, não precisa de régua, não precisa ser muito preciso, pode ser uma coisa mais ou menos. Ah, eu tenho, enquanto vocês vão fazendo isso, ó, viu o que eu fiz aqui? Aqui. Tá, eu peguei aí metade daqui, agora metade para o lado de cá. Vou pegar metade da metade aqui, mais ou menos. Depois metade do... Não, eu estou pegando... Eu não precisa ser exato, porque esses pontos não só para eu ter uma referência. Tá? No olhômetro mesmo, no olhômetro, tá? Tem uma coisa que eu vou falar, se em algum dos polos, aqui a gente distribuiu folha de papel vegetal. Se em algum dos polos a pessoa estiver fazendo sem folha de papel vegetal, tá? Aí vocês vão fazendo o que vocês estão fazendo. Aí você vai fazer uma coisa um pouco mais esperta, que é pegar o ponto F, aqui da folha de papel A4 normal, tá? E ao invés de marcar os tracinhos desse lado, marca os tracinhos do outro lado, tá? Se você não estiver usando papel vegetal, não é o nosso caso aqui, não precisa de falar comigo, não. Tá? Você marca os pontos do outro lado, aqui assim. Isso é só para quem não estiver usando folha de papel vegetal, gente. As marcações podem ser mais aproximadas possíveis, tá? Não precisa... É bem no olho mesmo. Aí você marca do outro lado. Por que fazer desse jeito? Quando você está fazendo papel vegetal, eu vou pedir agora, já para vocês, ó, que vocês peguem aqui o ponto que está mais perto da margem direita aqui de vocês, ó, tá? Esse aqui que eu desenhei aqui, o mais perto... E dobra a folha de maneira a fazer com que o tracinho que você marcou coincida com o ponto F. Tá? Então eu vou fazer a minha dobra também aqui só para vocês verem como fica. Então, ó, é basicamente isso aqui. Ó. Tá? É isso aqui. A folha de papel vegetal deixa bem marcado. E se você... Essa dobra, tá? Ó, eu fiz esse daqui coincidir com isso. Meu tracinho coincide com o ponto. Todo mundo entendeu o que é para fazer? O tracinho que está aqui, eu faço o tracinho que está aqui na reta, tá? Eu dobro até ele coincidir aqui com o ponto F. Tá? Pode fazer todos, pode fazer dobrar todos. Faz um de cada vez. Oi?
É para dobrar e fazer a marcação aqui, ó, e depois você volta. E aí vai para o próximo, marca o próximo ponto. Tá? E é para você dobrar, fazer com que cada ponto que você marcou aqui, tá, coincida com F, marca o vínculo. Para quem está fazendo sem folha de papel vegetal, o fato de você ter pego os pontos marcados do outro lado, tá, vai permitir você fazer a sua dobra, desse jeito. Ó. Eu vou mostrar uma das dobras aqui. Tá? Assim, quem fez sem folha de papel vegetal, tá? Como a marcação está do outro lado, você consegue ver aqui, ó, esse traço coincidindo com o foco. Pode continuar, pode ir até o final. Vai até o final mesmo, É bom que... Enquanto vocês vão fazendo, eu vou fazendo alguns comentários aqui que são importantes. Tá? Eu sei que é bem simples para a maioria dos professores fazer uma atividade usando o computador, que o professor fica lá controlando o computador e fica mostrando como ao variar o ponto H da reta, aqui, sobre a diretriz, faz com que o ponto P descreva a parábola. É muito bacana a atividade, é válida, eu acho bem interessante, tá? Mas esse tipo de atividade meio que convida o aluno a participar. E eu acho que todo mundo que é professor, hoje em dia está buscando incentivar bastante a participação dos alunos que têm se mostrado cada vez menos interessados em participar das aulas, e atividades assim podem ajudar. Pode falar. Desculpa? Pode marcar. Não precisa marcar nada, é só dobrar mesmo. Em todos eles. Isso, todos com F. Um de cada vez. Isso, a pontinha de baixo até o F. Todos. Oi? Pode fazer quantos você quiser. Quanto mais você fizer, mais... Isso. Bom, eu vou mostrar aqui o resultado já depois da dobra, porque eu fiz em casa ontem para adiantar. Tá? Isso daqui, depois que você faz cada ponto coincidir, se eu pegar uma qualquer aqui, ó, cada ponto coincidir com F, e você faz muitas vezes, você tem essa figura. Tá certo? Tudo bem, gente? Eu não preciso, eu marquei aqui para poder mostrar, tá? Até seria interessante fazer assim, né? Para as pessoas poderem enxergar melhor. Acho que assim dá para enxergar melhor. Tá? Se você fizer todas as dobras, e aí eu garanto, tá? Eu sou uma pessoa com muito pouca habilidade manual para dobraduras e coisas do tipo. Eu não sou habilidoso nisso. E eu garanto, mesmo sem habilidade, se você dobrar as coisas, no final fica direitinho. O aluno consegue perceber o que a gente queria. Tá? Então, essa atividade eu recomendo aí para quem está estudando parábola, mas também para quem precisa apresentar o gráfico da função quadrática e quer ressaltar essa característica da parábola também para os alunos. Eu peguei 5 centímetros, tá? Eu peguei 5 centímetros porque eu iria continuar essa atividade se eu tivesse mais tempo, né? Tá? Esses 5 centímetros é maroto. Se você olhar depois na minha conta, ele é um ponto esperto, é uma quantia esperta, porque eu iria fazer, se eu tivesse mais tempo, eu iria fazer um eixo X aqui passando pelo vértice, um eixo Y passando no eixo de simetria. Quando eu faço isso, aí eu tomo como unidade 1 decímetro. Certo? 1 decímetro são 10 centímetros, tá certo? Então, esse comprimento todo seria meio decímetro e isso daqui seria 1/4 de decímetro.
E 1/4, para quem já fez as contas, sabe que esse 1/4 é mágico quando você vai fazer. Quando essa distância aqui, do vértice até o foco, é igual a 1/4, e você faz as contas usando a característica, aquela que está descrita ali, você vai encontrar y igual a x2. Não tem um 3x2, 4x2, 98x2. Dá exatamente o x2. Então é por isso que eu pedi para vocês fazerem com 5 centímetros. E aí, de seguida, você toma como unidade um decímetro, tá? E aí isso vai virar 1/4. E aí você vai ter a parábola y igual a x2, que é a mais fácil de você... Tá? Oi? A diretriz é essa borda. É a borda. É, essa borda. O ponto... Esse daqui vai ser o do vértice. Tá? Se você fizer essa dobra do ponto médio, né? A dobra do ponto médio, você vai ter a tangente à parábola passando pelo vértice, né? Tá? Você vai ter tangente à parábola passando pelo vértice. E esse é o ponto mais conveniente para você pegar como x, como eixo x, né? Por quê? Porque ele deixa a curva inteira do mesmo lado. Se eu ligar essa linha aqui ao F, essa nova linha horizontal vai ser o eixo x. Isso, é isso. Isso, tá? E se eu calcular a equação dela, Esse eixo. Você pode fazer, e está feita a conta no material, você pode acompanhar, e aí você vai ver que se você toma como unidade 1 decímetro, isso dá exatamente y igual a x2. Porque eu pedi 5 centímetros. 5 centímetros é meio decímetro, tá? Então a distância do foco até o vértice dessa parábola que você tem é 0,25 decímetros. Tá? E aí, em seguida, eu faço algumas observações. E se eu não escolhesse um decímetro? Porque o Wagner reforçou que quando você está fazendo um estudo, é muito importante você usar a sua liberdade de escolher os eixos e de escolher as unidades. Tá? Então, assim, esse meu escolhi como 1 decímetro, ele é feito, eu escolho como 1 decímetro, porque é o que vai me deixar fazer as contas de maneira mais confortável. Tá? Então, assim, é o que vai me dar a equação mais bonitinha no final, porque é fácil fazer a conta. Tá certo? Mas, assim, logo em seguida eu falo, e se eu não pudesse escolher a minha unidade? Se eu não pudesse escolher a minha unidade, alguém iria escolher essa unidade para mim, e essa unidade seria A. Tá certo? E aí eu faço uma relação e vejo quem vai ser a nova coordenada do ponto F, e vejo que em qualquer unidade escolhida, para A decímetros, tá? F vai ser 1 sobre 4A. E aí você vai, ao invés de ter a parábola y igual a x ao quadrado, você passa a ter a parábola y igual a ax ao quadrado. Então esse A quem é? É a tal da escolha da unidade, que é uma outra interpretação que normalmente a gente só faz a interpretação do parâmetro. O A é 1 sobre 4P, não é isso? Quando vocês estão fazendo o estudo com seus alunos, vocês devem falar, o A é 1 sobre 4P, e aí quanto mais eu diminuo o P, eu estou aproximando o foco da parábola, e por isso a parábola fica mais fechada, ou a parábola fica mais aberta quando eu subo. Ao contrário, na verdade, falei ao contrário. Tá? Mas, assim... Sem falar de foco e vértice? Não, sem falar de foco, não é vértice que fala. Sem falar de foco? Aí não tem sentido, né? Não tem sentido. Porque quem vai ser a curva que você está calculando? Você precisa de alguma característica da curva. Você vai apresentar sinteticamente? Beleza. Mas como você vai falar agora para... Estou pensando no fundamental do primeiro ano, que normalmente não se vê no primeiro ano. Não, mas não é, isso daqui não tem nada a ver com isso. Essa dobradura aqui, ó, você define essa característica aqui. Ó. Ponto dado no plano, reta dada no plano, propriedade. Distância até o ponto dado é igual a distância até a reta dada. Usa a sua dobradura, você pode fazer as contas tranquilamente. Tá? Não precisa de falar de cônica. Isso, exatamente. Estou falando para outras cônicas, né? Tem
você amarra barbante e deixa o barbante meio frouxo e vai traçando uma elipse. Você não precisa de... Porque, assim, é engano, tá? O seu aluno já falou de cone, sim, no ensino fundamental. Certo? Essas figuras, pelo menos, a recomendação é que se apresente essas figuras, os sólidos redondos, que o pessoal chama, né? Desde o ensino fundamental. Certo? Então, assim, claro, você não vai exigir que o aluno tenha essa abstração toda de enxergar, por exemplo, o teorema de Dandelin ali, né? Mas apresentar, pode apresentar. Se conseguisse fazer um modelo onde você conseguisse fazer um sabão, sei lá, uma barra de sabão e mostrar o corte, pô, legal também, entendeu? Mas eu acho que essas atividades que envolvem o aluno trazem bastante resultado interessante. Né? Eu acho que dá. Bom, eu já fiz, mas aí quando eu falo que eu já fiz, eu falo, mas você trabalha numa escola, não sei o quê. Eu falo, trabalho mesmo. Primeiro ano. Fiz na turma da minha filha, tá? Que me prestou a regra. Eu dei aula para ela no ano passado. Não vou dar aula de novo, porque eu odeio isso. Ela não quer, pois é. Ela me proibiu, mandou eu usar uma régua roxa e proibiu eu dar aula para ela. Tá legal, gente? É aquilo, sempre a gente não vai ter tempo de fazer tudo que a gente quer. O que eu vou precisar de vocês aí para a aula, para os exercícios, tá? Uma conta que está feita no final. Eu coloquei todas as propriedades de função quadrática que eu gostaria que todo mundo soubesse, mas a gente não vai provar isso. A única coisa que eu queria fazer a conta era a da equação da reta tangente. Tá? Essa eu gostaria de fazer a conta. Oi? Eu acho que eu ainda tenho 6 minutos, 9 minutos? Até 10h15? 8 minutos eu acho que eu consigo fazer a conta rapidinho e dá para... Então eu vou apagar um pedaço aqui e a gente vai... Bom, na verdade eu queria mostrar um monte de propriedade legal da parábola, mas infelizmente... Uma das que eu gostaria de mostrar, eu não vou mostrar, mas vou falar pelo menos, é o seguinte: se você pega por um ponto, traça duas tangentes da parábola, tá? Se essas tangentes que você traçou forem perpendiculares entre si, o ponto de onde você está partindo pertence à diretriz. Isso é muito legal e dá para... quem já olhou aulas anteriores aqui do PapMan, já viu apresentações do professor Elon, do professor Zé Paulo Carneiro, do Luciano, apresentando a parábola, mas aí o foco era quase todo para a função quadrática. Tá? É inevitável falar de parábola e não falar de problemas do segundo grau, mas o que eu estava pensando hoje era mais uma coisa... Então, em todas essas apresentações, todas essas aulas que eu falei, é bem comum você ver falando sobre a propriedade refletora da parábola. Essa propriedade é muito importante, ela é bacana pra caramba, porque ela é usada em muitos lugares inusitados, assim. Né? Mas, além dessa propriedade, a gente tem outras, tá? Como essa que eu acabei de falar, de quando você pega um ponto da diretriz e traça duas tangentes, essas tangentes são perpendiculares entre si. Vocês viram que eu enunciei ida e volta do negócio? É porque vale ida e volta mesmo, tá? Se as tangentes são perpendiculares entre si, esses pontos estão na parábola. Se você pegou, estão na diretriz. Se você pegou o ponto na diretriz, as tangentes que você traça a partir deles são perpendiculares. Isso é bacana, tá? Eu só vou fazer a conta rapidinho, eu tenho 5 minutos. Eu acho que eu consigo fazer a conta. E vocês viram que eu não tive que desenhar a parábola nenhuma vez no quadro. Isso foi ótimo, né? Porque mesmo o Wagner não estando aqui, a gente fica... Pois é, né? É inevitável. Bom, a ideia é a seguinte: eu tenho uma parábola que é y
igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Tá? E eu vou tentar encontrar a reta tangente a essa parábola no ponto x0, y0. Tá? Bom, fazer isso é bem simples. Na verdade, ao invés de eu dizer qual é a equação da reta, se eu soubesse a inclinação, né, seria y menos y0 igual a m x menos x0. Tá? Então, não tem nada de mais nisso daí. O negócio é eu saber quem é esse m. Então, se eu souber quem é esse m, é uma característica interessante para eu descobrir. Tá? Então, é uma informação importante que eu posso usar em exercícios. Isso aqui e como que eu vou fazer isso? Bom, pelo que diz na definição que eu dei para tangente, essa reta é aquela reta que tem aquela inclinação ali, tá? E essa reta, ela tem que estar toda no exterior, é isso? Tá? Ou seja, um ponto dessa reta, tá? Eu vou ter no fim, ó, vou supor A maior que zero, tá? Vou supor A maior que zero, é mais fácil, assim. Porque aí eu tenho a concavidade voltada para cima. Se A é maior que zero, o que eu preciso mostrar é que AX2 mais BX mais C é maior ou igual, né? Certo? Maior ou igual que MX menos MX0 mais Y0. Quem vai ser Y0 nesse caso, se o ponto tem que pertencer à parábola? Vai ser AX0 ao quadrado mais BX0 mais C, né? Esse C aqui cancela. A conta está toda feita no coisa, vocês não precisam se preocupar muito com isso, não. Tá? Bom, aí o negócio vai ser o seguinte, eu vou deixar eu vou fazer a comparação só com o zero, que fica mais fácil, quando você está tratando de desigualdade. Tá? Então, eu vou tirar MX dos dois lados, somar MX0 dos dois lados, tirar AX ao quadrado dos dois lados, tirar BX0 dos dois lados. Tá? Se eu fizer isso, eu vou ficar com AX2 mais B menos M x, tá? Aqui vai ficar mais mx0 menos ax0 ao quadrado mais bx0 menos maior ou igual que zero. Tá certo? Mas isso não tem que acontecer só de vez em quando, não. Isso tem que acontecer para todo x. Tá? E é por isso que eu coloquei todas as características que eu gostaria que você soubesse já da função quadrática. Tá? Porque quando é que uma função quadrática, essa função quadrática, tá? Não muda de sinal? Ou quando ela não tem raízes, não é isso? Ou quando a raiz é uma só. Tá? E aí, dentre as características que eu listei aí, eu vi quando é que a função não tem raiz ou quando é que ela tem uma só. E aí a gente fala daquele delta lá que vocês estão acostumados. Então, no meu caso, eu posso até fazer delta igual a zero, porque eu quero que tenha uma, né? Uma interseção. Tá? E eu vou fazer delta menor ou igual. Quem vai ser o delta? Vai ser B menos M ao quadrado menos 4A vezes o C é enorme. Né? O C é enorme. Né? Mas eu vou escrever esse C assim, ó. Se eu fizer isso, eu já tô garantido, porque eu já sei que vocês vão conseguir acertar, tá?
vai ser m menos b x0 menos ax0 ao quadrado. Tá? Por que eu quero... Por que eu fiz isso daqui? Está vendo isso daqui, ó, b menos m ao quadrado? Quando eu multiplicar esse por esse, eu vou ficar com quadrado de b menos m, tá? Menos 2 vezes ax0 vezes... Bom, esse menos vai com esse daqui, vai virar b menos m, tá? Mais... Aqui está faltando um 2, né? 2 vezes 2... 2 vezes 2 ax0 vezes 2ax0 ao quadrado. Isso daqui é o tal do delta, né? Tá certo? Bom, o que eu preciso é que esse delta seja menor ou igual a zero. Tá? Menor ou igual a zero. Só que isso é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ou seja, esse delta que eu tenho aqui, ó, ele é b menos m mais 2ax0 ao quadrado. Isso vai ser menor do que zero em algum momento? Não. Então, a única chance que eu tenho é isso ser igual a zero. E com isso eu acho o valor do m, tá? Deixa eu apagar aqui rapidinho. Então, se isso nunca vai ser menor do que zero, a única chance que eu tenho é isso ser igual a zero. Ou seja, o m tem que ser igual a 2ax0 mais b. Tá certo? Se eu achei o m, eu tenho a equação da reta que passa por um ponto da parábola e a tangente. Tá? Então, isso sem usar derivada, que é o mais importante. É claro, todo mundo já sabia que ia dar isso, porque todo mundo estudou cálculo na faculdade e tal, ou sabe porque aprendeu aí sozinho. Mas, para o nosso aluno, a gente não pode usar esse tipo de recurso, não pode lançar mão desse recurso, pelo menos não para o menino lá de 16 anos que está começando ainda a desenvolver habilidades de abstração. Né? Então, com esse tipo, é uma aplicação boa para essa coisa do delta, né? Do quando é que tem duas raízes, quando não tem duas raízes, é bom, é um exercício interessante. E vai te dar um recurso extra para resolver exercícios mais avançados aí depois. Tá legal, gente? Infelizmente, a gente não conseguiu fazer tudo que a gente gostaria de fazer, mas acho que já deu para ajudar um pouquinho vocês aí. Obrigado, até a próxima.